Olá, como vai? Dando continuidade ao curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática, na entrevista de hoje eu recebo o professor Américo Sampaio, que é sociólogo e membro da direção da Escola de Governo. Seja muito bem-vindo, Américo. Obrigado por aceitar o convite e vir participar conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. E a gente tem muito que conversar, hein? Nessa conversa, a nossa conversa vai girar em torno do tema direitos humanos na contemporaneidade, como as questões políticas têm interferido nos direitos humanos, enfim, há muito que conversarmos em pouco tempo. Então eu já começo te perguntando qual a importância dos direitos humanos hoje. Os direitos humanos, eles vão caracterizar o padrão mínimo de dignidade humana. Então, quando eles são garantidos, você consegue minimamente ter uma sociedade que, apesar de pequenas diferenças entre determinados setores e regiões, todos têm o mesmo padrão de dignidade com relação ao acesso à casa, com relação ao acesso à renda, com relação ao acesso à educação, saúde, etc. Quando os direitos humanos são violados, como o são hoje no Brasil, você não tem esse padrão mínimo de dignidade humana. Então, isso cria imensas desigualdades, isso faz com que uma boa parcela da população hoje não tenha nenhum padrão de vida que consiga ser considerado como digno. Então a importância dos direitos humanos é justamente conseguir garantir esse padrão mínimo de dignidade humana, sem contar questões relacionadas ao respeito mútuo, questões relacionadas à boa convivência. Então quando há a violação dos direitos humanos, como infelizmente a gente vive no Brasil, você não consegue ter uma sociedade que consiga prosperar, uma sociedade que consiga conviver de maneira plena. Amplia ainda mais as diferenças. Sem dúvida. E qual seria o papel dos direitos humanos na atual conjuntura política brasileira? Bom, os direitos humanos estão vivendo um grave retrocesso no mundo inteiro, não é um fenômeno só brasileiro. No Brasil, você tem assistido um grave retrocesso do ponto de vista da noção de direitos. Então, nós estamos tendo retrocessos com relação à demarcação de terras indígenas, nós estamos tendo retrocessos com relação ao direito das mulheres, nós estamos tendo retrocessos com relação à maioridade penal. Então, tem um conjunto de questões que dizem respeito a esse padrão mínimo de dignidade humana que vem sendo absolutamente violado e um grave retrocesso. Então, a importância dos direitos humanos hoje é justamente conseguir restabelecer padrões mínimos de dignidade humana para que toda a população consiga ter uma vida minimamente razoável. Quando eu digo reestabelecer, eu não estou querendo dizer que nós tínhamos os direitos humanos plenamente garantidos e agora não. No entanto, nos anos 90 e no começo dos anos 2000, você tinha visto, avaliado alguns pequenos avanços no sentido de conseguir garantir que todos os direitos fossem garantidos. Esses últimos anos, de 2014, 2015 para cá, infelizmente nós estamos vendo uma agenda de retrocesso. Esses mínimos avanços que vinham sendo construídos de maneira bastante gradual e lenta, inclusive, têm sido afetados de maneira bastante prejudicial. Então a importância dos direitos humanos hoje é conseguir restabelecer um curso para o país que consiga garantir a dignidade humana para todos. Você cita que desde 2014 aproximadamente, né, vem sofrendo essa queda, vamos dizer assim. Por que tantos retrocessos nesses últimos anos? Nesses últimos anos você tem uma dinâmica da sociedade global, principalmente com relação à dinâmica do capitalismo, que você não consegue mais conciliar direitos humanos, democracia e capitalismo. Então, toda essa inflexão que vem acontecendo, uma expansão do capitalismo com novas tecnologias, um capitalismo muito mais financiarizado a partir da globalização, etc., não está conseguindo deixar espaço nem para a democracia, nem para a garantia dos direitos humanos. Isso é um marco da nossa era. Alguns autores vão colocar que o século XXI é a era onde acaba a ideia de humanismo. Então se coloca muito mais a ideia do individualismo, da competição, da predação, do que propriamente de valores como cordialidade, como fraternidade, como generosidade, e isso de maneira global vem tendo um retrocesso. O impacto no Brasil que nós temos diz respeito obviamente ao movimento global, mas o impacto no Brasil que nós temos é justamente de governos que vêm assumindo o poder, onde a agenda dos direitos humanos não faz parte da centralidade desse debate. Não é uma prioridade. Exatamente. A prioridade é o resultado fiscal, a prioridade são ajustes, se manter no poder, mas os direitos humanos, a garantia da dignidade
dignidade humana deixa de ser uma prioridade dos governos em meados de 2014, 2015 para cá, o que é absolutamente prejudicial, em especial para os mais pobres. E como que nós podemos atuar para ampliar os direitos no Brasil? Porque a gente cita as questões políticas, enfim, quando a gente fala assim, dá a intenção, da percepção de que é algo distante, de que nós somos apenas espectadores disso, e pelo contrário, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que fundamentalmente nós podemos fazer é uma ampla mobilização em defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos. Tanto a democracia quanto a noção de direitos vem sofrendo um forte ataque para a manutenção de privilégios de determinados setores. Então, é preciso uma ampla mobilização, resgatando os direitos humanos e a democracia como valor central para conseguir reverter esse quadro e colocar o Brasil no curso da garantia da dignidade humana. Então, sem mobilização, sem luta, sem proposta, sem conflito, vai ser muito difícil de nós sairmos desse contexto. Qual que é a perspectiva de futuro para os direitos humanos no nosso momento atual? A curto prazo é difícil dizer. Os direitos humanos, como eu coloquei, vêm sofrendo um forte ataque. Inclusive, muitos grupos e setores da sociedade estão levantando uma bandeira contra os direitos humanos, o que é uma completa insanidade, uma completa ignorância. Então, a curto prazo é uma agenda de resistência. Conseguir resistir a esses retrocessos e conseguir debater com a população a importância dos direitos humanos, saindo dos jargões de direitos humanos é coisa de bandido e etc., e mostrando que os direitos humanos se relacionam com todos os seres humanos e se relacionam com todas as atividades mais cotidianas do nosso dia a dia. Todos nós somos detentores de direitos humanos. Então, a curto prazo, é uma agenda de resistência para conseguir impedir que os retrocessos sejam muito grandes. Agora, a médio e a longo prazo, é fundamental recriarmos uma agenda em defesa dos direitos humanos para o país, colocando no poder governos que tenham esse olhar e fazendo um debate com a sociedade, mostrando que uma sociedade sem direitos humanos é uma sociedade que vive na barbárie. Algum outro ponto que você queira destacar, aproveitar esse espaço, que você queira reforçar em relação a isso? Eu acho que o mais importante é todos que estão nos assistindo fazerem essa reflexão de que os direitos humanos são aqueles direitos que conseguem garantir uma vida minimamente digna para todos, inclusive para aqueles que defendem que não deve existir direitos humanos. O que as pessoas não percebem é que quando você acorda e vai escovar o dente, quando você abre a torneira e sai água, a água é um direito humano. Quando você vai trabalhar e pega um ônibus no ponto para ir para o seu trabalho, o ônibus é um direito humano. Quando você tem um trabalho e você ganha um salário, essa remuneração é também um direito humano. Então, é importante que as pessoas precisam se atentar que direitos humanos não é só alçado quando tem alguma questão relacionada à sua violação, a alguma chacina ou algum crime, alguma coisa do gênero. Os direitos humanos estão presentes no nosso cotidiano. Por isso que lançar a mão do argumento de ser contra os direitos humanos é uma completa ignorância. Olha só, Américo, a gente teria muito assunto ainda para conversar, mas o nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado todas as informações comentadas durante esse bate-papo de hoje. Obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima.